Vamos ver, estamos chegando, boa noite. Vou convidar aqui o meu autor de hoje. Boa noite, gente. Olha, você já está aqui, Distantes Trovões, Daniel. Daniel. Boa noite, tá me vendo? Não estou te vendo. Ai, peraí. Agora aí. estou te vendo. Mas eu não tô te vendo. E... Eu não tô te vendo. Não. Tá todo escuro aqui pra mim. Pra mim tá tudo tranquilo aqui. Quer que eu te chame de novo? Pode ser, não sei. Eu não tô conseguindo te ver. Tu tá toda. Tá tudo. A tua tela tá preta pra mim. Vou chamar de novo. Tá, beleza. Será que... Tá vendo? Não. Será que eu tenho que sair? Eu acho que sim. Para aí. Sempre tem que ter uma adrenalinazinha, né? Uma tensãozinha. Ai, que loucura, hein, cara. Vamos lá, vai dar certo. Vai. Sair. Ó, as pessoas... peraí, deixa eu ver de novo. Peraí. E aí, Daniel? Tá. Agora você... Agora que tá tudo escuro para mim. Eu não acredito, cara. Será que é a tua... Tá. Agora tá legal. Tá me vendo? Mas eu ainda não tô... Eu não tô te vendo. Pelo amor de Deus. Olha, para mim é uma... Eu acho que o problema é teu, Daniel, porque tá todo mundo vendo normal. Se está todo mundo vendo aqui normal, eu vou fazer... Gente, aqui, quem estiver assistindo, por favor, diz aí se estão vendo Daniel e se estão me vendo. Vamos ver aqui, ó. É mole? Essas coisas são terríveis. Internet, né, cara? Vamos ver. Faz parte. As pessoas... faz parte. Vocês estão aparecendo bem para nós. Tá. Daniel, você não vai me ver. Os dois estão na tela. Tá vendo? Tá todo mundo dizendo. Obrigada, gente, pelo feedback. Obrigado. Salve, Léo, então, Ana. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Primeira coisa... A vida é arte do improviso, né? Primeira coisa, eu queria saber... Primeiro, bem-vindo. Um prazer enorme ter você aqui no Papo de Escritores. Estou muito satisfeita, muito feliz. Obrigado. Por que Distantes Trovões? Tá, para aí. Antes de boa noite, né, Nancy, boa noite, todo mundo que está assistindo. Meu nome é Daniel Rocha, eu sou psicólogo, escritor aqui de Porto Alegre, né? E para mim é uma honra estar aqui, né? Obrigado pelo convite, né? Espero que seja bem significativo aí para o maior número de pessoas, mas se for significativo para uma pessoa aqui, tá valendo. Eu já vou ter cumprido a minha missão, né? Sim, claro. Então, Daniel, respondendo... já está sendo importante para mim. Já está sendo importante. Legal. A Ana aqui diz que gosta desse nome, né? Distantes Trovões. O Distantes Trovões... Daniel Rocha deve ter 1 milhão, né, cara? Mas Distantes Trovões só tem um, né? Exatamente. Mas Distantes Trovões, eu até coloquei ali no meu feed lá, tá bem antigo, assim, é de um quadrinho, sempre gostei muito de quadrinhos, né? Do Batman, o Cavaleiro das Trevas, o 2, que tem um quadrinho escrito assim, eu acho que era do Visão, é um quadrinho que diz assim,
trovões distantes vêm não sei o quê. E aí eu achei, pô, trovões distantes, eu achei legal essa expressão. E aí eu, não, distantes trovões. Preferi. Distantes trovões. Oi? Preferi Distantes Trovões. Ficou mais poético. Obrigado, obrigado. E aí o Distantes Trovões, na verdade, isso foi acho que lá por 2002, assim, né? Era um conto, foi um conto que eu escrevi, chamado Distantes Trovões. E depois ele se tornou desse conto, se tornou um livro de contos, aí eu fui escrevendo outros contos. Ele se tornou um livro de contos, depois que ainda não... Eu publiquei alguns contos na internet e tal, mas assim, o Distantes Trovões era o conto, que era o conto que encerrava, é o conto que encerra, né? Só que agora esse livro, ele ainda é inédito, né? Ele se chama Violinos do Eclipse. E é esse conto que, na verdade, depois eu descobri que uma mini novela, assim, porque era um conto, eu levei, sei lá, acho que 3 meses para escrever um conto, eu pensei, não, se eu vou levar 3 meses para escrever um conto, vou levar Não é mais um tempo, conto. vou escrever um romance. Um romance, né? Exatamente. E com muitos detalhes, tá? Olha aí, ó. A minha mãe tá assistindo, ó. Mandar um abraço aqui Oi! pra Eneida. A Eneida. Minha mãe tem nome nome erudito, né? A Eneida do Virgílio. Nossa, nossa. Eneida do Eneida, um Virgílio. prazer enorme. Vamos. E aí, ele se tornou um livro de contos, mas assim, o Distantes Trovões, por causa do conto, que eles transformou em um livro de contos, e por causa do conto Distantes Trovões. E aí, eu acho que eu tinha um e-mail na época do Ball ainda, sabe? E aí, sabe, eu tenho que mudar um Ball, faz um tempinho, né? E aí eu tinha, tá, vou mudar meu e-mail para distantestrovões@gmail.com. E aí, quando entrei no Instagram, tá, é Distantes Trovões, ele se tornou uma marca, né? Distantes Trovões, @Distantes Trovões, tu me acha. Meu perfil do Instagram, que era um conto, depois se tornou um livro, agora é minha marca, né? Sem querer, Importante, querendo, né? legal, muito legal. E Bom, agora vem a trajetória do Daniel. O Daniel, antes de ser escritor, vamos começar. da onde tu quer saber do nascimento? Olha que eu, olha que Não, eu em fiz uma hora não é possível. eu fiz análise, hein? Em uma hora Vai não me é perguntar. possível. Tá, então, Vamos imaginar aquele momento do turn point, sabe? Aquele momento em que você era antes e de repente você é um escritor. eu tive vários, né? Mas um que para mim foi essencial foi quando eu tinha 15 anos, né? Do dia 2 de junho de. Ah, olha aí o Léo, obrigado, Léo. O Léo disse que eu crio o título sensacional, obrigado. Sem dúvidas. Depois podemos falar sobre os títulos, né? Porque Não, sem dúvidas. a minha primeira Vamos lá. graduação foi publicidade e propaganda, né? Então, eu não acho que as pessoas, as mulheres precisam ter uma bolsa Louis Vuitton para serem mais bonitas ou mais sexys ou mais seja lá o que for. Eu não acho que as pessoas precisam ter coisas para ser, Uhum. né? Mas eu não sabia disso quando eu fiz essa faculdade, né? Mas se eu acredito numa ideia, eu consigo vender, Assim. né? E eu acho que falar os títulos, eu acho que também pensei em títulos assim para que sejam agradáveis, que sejam instigantes, enfim. Mas voltando para a tua questão, com 15 anos, lá em dia 2 de junho de 1993, era para fazer um trabalho de biologia, e aí eu não estava muito afim, né? Eu nunca gostei muito dessas matérias mais, né, biologia, química, matemática. Aliás, eu rodei, né? Eu rodei nesse ano, eu rodei em biologia, eu rodei em química, não me lembro, em física e em matemática. Mas eu tinha um trabalho de biologia para fazer, nem me lembro do que era. E também não faz muita diferença, né? Com todo respeito a quem gosta de biologia, né? Mas no meu turning point não fez diferença. Só que eu tinha uma história, me veio uma história, porque eu tinha essa questão muito que o adolescente tem, né? De precisar ser aceito. E aí me contaram uma história de um cara que a gente que na época era um amigo meu da época. E aí uma parente me disse, porque ele sofreu muito, porque não sei o quê. E aí eu tinha essa coisa de, tipo, né, precisar ser aceito, e achei, mas eu nem vivi tanto, assim, achava, né, na minha cabeça, assim, né.
E aí, só que aí me veio uma história de um cara que tinha, na minha, né, tinha vivido muito, uma vida de muitos excessos, que é o RIP, né, Richard Irving Polstaff, que é um acrônimo de RIP, né, de Rest in Peace também. E aí era um cara que tinha vivido muito, assim, muitos excessos, tinha usado muita droga, tinha assaltado, tinha sido preso e tal. E aí depois tinha a namorada dele, que morreu na frente dele, o amigo dele morreu na frente dele. E aí, essa história veio, aí depois ele, quando ele saiu da prisão, ele até como uma reparação, né, para ele e para os outros, né, ele parou de usar drogas, parou de beber e tal, e aí ele começou a levar uma vida bem certinha, Regrada. né, como se a gente diz, regrada, assim, como se diz na gíria, careta, né. E essa história, para mim, ela veio tão assim, ó, começo, meio e fim, ela veio para mim. Eu pensei, cara, eu tenho que escrever essa história. Exatamente assim me veio a história. E aí eu fui escrevi no caderno que eu tenho até hoje. E aí eu escrevi essa história, não fiz o trabalho de biologia, rodei no fim do ano, mas jamais me arrependi, porque eu escrevo até hoje. E esse foi o primeiro texto, assim, tecnicamente falando, não era um conto, né? Mas em termos de narrativa, foi a primeira história que eu escrevi. E se eu não tivesse escrito esta história, eu acredito que não teria escrito nenhuma outra, assim, sabe? Porque na época eu escrevi um caderno, mostrei aquele caderno para todo mundo da época, até para professoras de, não daquele colégio, mas de um outro colégio. Aquele colégio, enfim. Mas muitos anos depois eu me tornei, quando eu entrei para psicologia, 20 anos depois, eu me tornei Mas aqueles você alunos. terminou, Daniel? Você terminou a primeira faculdade? Você fechou ou você desistiu? Sim, 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 me formei em publicidade. Me formei em publicidade e propaganda em 2002, dia 5 de janeiro de 2002. Aliás, Isso te ajuda, né? Isso te ajuda bastante. o que é publicidade? Sim, porque você sabe vender um produto. Aí que Você tá. sabe. Eu sei, então, eu sei vender uma ideia, mas desde que eu acredite. Eu não sei vender um produto se eu não acredito, né? Mas veja Ah, tu bem, tem que. Daniel, o seu Oi. livro é um produto e é o produto em que Aí você mais sim, acredita, né? acredito mesmo. Acredito Então, mesmo. como que não vai te ajudar? Claro que vai te ajudar, né? Então, Nossa, como vai? hoje eu fui num show aqui em Porto Alegre, né? Do Frank Solari, que a gente sempre vai lá no Instituto do Cérebro. Frank Solari, não sei se você conhece, é um grande guitarrista, um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Ele é daqui, e de Porto Alegre. E aí eu cheguei lá, o cara tava do meu lado, assim, eu acho que ele trabalha lá no Ministério. Ele me olhou e disse assim, que eu tava de boina, né? E aí ele disse assim, amor embalado em arame É, farpado. Eu disse, pô, que é legal, né, muito cara? bom isso. Tá aí, ó. Então, eu acredito nessa história, acredito nesse livro. Eu digo com todas as letras que meu livro vai ganhar o mundo, sabe? Então, eu acredito nisso. Então, acho que a diferença sobre o saber vender, eu acho que é eu acreditar num produto também, ou numa ideia, ou não acreditar. Se eu não acredito. E eu trabalhava com publicidade, eu era redator publicitário. Para mim era muito, intelectualmente, muito desgastante, sabe? Tu ter que fazer várias chamadas, várias, e lá no fundo, embora eu não soubesse isso na época, né? Hoje eu sei. Lá no fundo, esse cara, por que eu tô fazendo essa porcaria aqui, cara? Sabe, pra vender não sei o quê. Sabe que não importa se vai vender ou não, sabe? Tu não precisa ter isso aqui. Tu não precisa ter para ser, sabe? Eu sei isso hoje, né? Mais de 20 anos depois, né? Mas a questão é se eu acredito, eu consigo vender. Tu quer perguntar alguma coisa ou eu vou. Não, não, aí eu vou perguntar, aproveitar esse gancho aí Vai lá. e vou Essa perguntar. pausa? Essa pausazinha. Então, o que que acontece, Daniel? Hum. Hoje você tem ideia, você tem um gênero literário específico ou você tem várias ideias que você bota no papel? Então, depois eu já tinha uma ideia, mas depois que eu escrevi esse O Amor Embalado em Arame Farpado, eu tinha que ele faz parte da trilogia da dicção, tá? Os meus primeiros dois romances foram publicados pelo Amazon
KDP, né, o autopublicados, enfim, Sim. que eles chamam, primeiro se chama Um Pouco Eterno, e ele fala ali também do redator publicitário, que o protagonista, né, o Pedro Revel, que É uma ele... autoficção? É uma autoficção esse Um Pouco Cara, Eterno? eu já fiz as pazes com isso. Eu acho que assim, ó, tudo é autobiográfico e Eu acho tudo que sim. e ao mesmo tempo tudo é ficção, sabe? Eu acho Sim, que não é tudo nenhum, nem só um. Eu acho que não tem como não ser autobiográfico, até o tipo de narrador que tu vai usar, sabe? Se a gente for contar a mesma história, cada um vai contar de um jeito, sim. sabe? Não tem como não ser autobiográfico, em alguma medida. Em alguma Agora, medida. sempre é ficção, porque tu tem que trabalhar aquilo ali, tu tem que pensar nas palavras, nas frases, né? Não é... Mesmo que fosse teoricamente uma autobiografia, ou pura, digamos, mesmo assim seria uma ficção, sabe? Em algum nível. Porque a gente também inventa muita coisa, a gente colore algumas coisas, né? A gente conta, né? Do nosso Dá uma jeito. embonitada ou uma enfeiada às vezes, mas É. bota uma tintura, uma tinta, né? Em cima daquilo ali, em cima da tua tela. Mas respondendo a tua pergunta, depois do. Eu já tinha uma ideia, mas depois. E aí eu escrevi depois o Doces Meninas, com quem passei uma temporada no inferno. Não, o título é esse inteiro: Doces Meninas com quem passei. Muito bom. Doces Vai. Meninas. Aí a gente pensa, é autobiográfico? Não sei, leia. Leia e chega essas coisas. É. A Leide está falando que tudo é autobiográfico, tudo é ficção. A gente não consegue separar. Eu já fiz as pazes com isso. O que eu, às vezes, incomoda, mas também não... São ossos do ofício, né? Por exemplo, a minha terapeuta, até porque a minha ex-terapeuta, né? Ela conhecia mais do que qualquer um do que está por trás daquilo ali, né? Mas às vezes ela dizia tu, como se aquele ali fosse eu mesmo, não como se fosse uma história, sabe? Então acho que tem um grau de autoficção, como queira, mas tudo é ficção, sabe? Sim, mas que E. nem eu Vai, entendo, na minha opinião, né? Eu sim, entendo sim. que quando a gente escreve, nós escritores, quando a gente escreve, mesmo uma poesia, a gente tem um arquivo, né? Um arquivo nosso, em que a gente está sempre buscando. Aí nisso eu acho que é alto. Mas a ficção é quando a gente extrapola esse alto, né? E parte do mundo. E também o leitor, cara. O leitor, ele é independente. Então, mesmo quando ele lê uma autobiografia, né? Ele cria, ele cria aquilo que ele está lendo, né? Então, aí eu acho que é ficção também. Nesse ponto, eu acho que o que você falou é uma verdade, é o grau. A biografia, ela fica mais para a história ali, patati patatá. Mas, quando parte para o leitor, já é ficção. E aí, e do alto, eu acho que a gente bota muito da nossa experiência em qualquer coisa, numa poesia, num conto, numa novela, vai muito da gente. Bora lá. Os temas que tu escolhe, sabe? Então, eu, eu acho que sempre, por exemplo, assim, eu escrevo em agenda, tá? Em agenda, em diário, até hoje, isso faz desde a minha adolescência, eu tenho todos eles. Tenho, até hoje eu tenho todas as minhas agendas e é um exercício também, né? Eu não vou dormir sem registrar o que eu fiz naquele dia. Isto é autobiográfico, mas também é um exercício terapêutico aquilo ali, né? Sim, sim. Às vezes tu bota uma raiva ali, em vez de tu vai xingar alguém, já xinga o papel, né? É bem É. bom, assim, bem terapêutico. E depois, eu acho que foi ano passado que eu li os diários do Ricardo Pilha, a primeira leva de diários dele, muito legal. E ele fala isso, que se ele não tivesse começado a escrever um diário lá na adolescência dele, ele também escreveu um monte, né? Ele disse que ele não teria se tornado escritor. E aí eu fiquei pensando nessa... a biografia de um autor está nas entrelinhas da ficção. Pode É ser, o que a pode gente está ser. falando, né? A gente vai colocando um pouquinho, né? Subreptício ali. É Tu isso sabe aí. que quando eu fui, acho que foi em 2008, eu fui ver o Fernando Moraes, que tinha feito a biografia do Paulo Coelho, o Mago, que eu tenho aqui. E aí eu fui lá, né? Ele veio aqui para Porto Alegre e tal, comprei o livro e tal, e fui lá conversar com ele. E aí eu disse algo
porque ele, muito do que ele escreveu sobre a biografia do Paulo Coelho foi a partir dos diários do Paulo Coelho. E aí eu disse algo super despretensioso, assim, né, para ele, né? Ah, que eu escrevo diários também, né? Quem sabe um dia tu não Vai escreve a minha fazer minha biografia. Vai boa. que, né? Vai que, né? E Sim, a gente tem aí, que trabalhar nisso. porque não, eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que se tu pensar pequeno, tu vai ser pequeno, se tu pensar grande, tu vai ser grande, né? Hoje eu tava vendo a entrevista aqui que eu já vi ao vivo, né? Do Clóvis Barros, Clóvis Barros Filho, né? Que ele diz, cara, tu vai te suportar até o fim, sabe? Tu vai ser ter que conviver contigo o tempo inteiro, sabe? É melhor que tu te encante com aquilo que tu faz. Que ele até diz, as pessoas condenam, que essa arrogância e tal. E aí eu fiquei pensando, não, ele tem razão, cara. E o meu pai disse uma coisa que também mudou minha vida. Ele disse assim, ó, teve um outro romance que ainda não foi publicado, mas vai ser também, chamado Piano para Pequena Clara, que eu publiquei uns trechos, assim, né, na internet, e aí eu Esse não tinha, e tinha aí uma, vai ser uma pessoa, infantil, por causa da Pequena Clara, ou não? não, nada de infantil, isso aí não tem nada de infantil, isso aí. Fala até essa história fala até de abuso infantil, Ah, mas é, sim. mas é uma história, mas é assim, ó, é uma história pesada, mas é uma história bonita, no sentido poética, porque porque primeiro que quem está narrando, tu não sabe quem é que está narrando. Se é a pessoa que sofreu, se é a mãe, se é a filha, se é alguém que. Não vou dar spoiler, né? É Mas tu claro. não sabe se quem é que está contando aquilo ali. Mas é com uma linguagem poética. Comentários que eu ouvi, né? Não sou nem eu dizendo isso. Né? São comentários que disseram, tu está falando uma coisa pesada, mas de uma forma poética. E essa história, O Piano para Pequena Clara, inclusive, olha só que legal, pessoas do Twitter, né, anônimas, disseram, anônimas que eu digo que não colocavam nome lá, né, mas diziam que, essa guria que você está falando, sou eu. Ela se identificava com as coisas que eu estava contando ali. É uma ficção, mas, tipo assim, de onde é que eu tirei isso? Não sei. Mas isso eu achei muito bacana, assim, muito quase espiritual até, né? Porque as pessoas que eu não conheci, elas se identificavam com aquilo ali e disseram, pá, essa guria que tu tá falando, que passou por isso aí, essa guria sou eu, sabe? Eu passei por isso, eu me Muito bom, sinto assim, né? sabe? Oi? É muito bom isso, né, Daniel? Esse encontro com o leitor, né? Que é uma Sim. coisa que a gente não tem ideia, né? Que é uma coisa que acontece independente da gente. Isso é muito gratificante. Sim, e aí tu falou, né, do encontro com o leitor. Porque quando tu tá lendo, tu tá te lendo. A gente nunca lê o mesmo livro. É, Nunca lê o mesmo livro. é Se verdade. eu disser pra ti que a Joana entrou em casa, jogou sua mochila no sofá. Qual é a cor do cabelo da Joana pra ti? É isso que eu falo, a gente Qual é a constrói, cor do né? sofá? Qual é a cor da mochila dela? É. A E tu tá certa. a gente, Você Daniel, constrói. precisa do leitor para fazer essa construção. Olha que coisa interessante esse jogo, né? É muito interessante. Sim. E aí o Piano para Pequena Clara, que eu dei uma volta, eu não falei o que eu ia falar, mas eu tô focado aqui naquilo, onde eu queria chegar. Que é o seguinte, tinha uma pessoa que me seguia aqui, que lia, revisora, professor e tal, e eu nunca tinha lido. O Piano para Pequena Clara tem mais de 400 páginas. Eu nunca tinha Nossa, lido. Sim. Eu nunca tinha lido desde o começo. Eu só publiquei uns trechos assim e tal. Eu nunca tinha lido tudo. E aí ela leu e disse assim: legal. Mas ela falou um legal do tipo assim: na minha concepção foi tipo: nem é o bicho. E aí o que aconteceu? Como ela se sumiu, né? Eu pensei: cara, vou eu ler. Quer saber? Vou eu tirar minhas opiniões, meu parecer. E eu comecei a ler desde o começo e, para minha surpresa, eu descobri que modéstia à parte, uma puta de uma história. E aí eu falei isso pro meu pai e o meu pai disse isso.
tu é a única pessoa que não pode duvidar de ti é tu. E aí, pô, é isso aí, sabe? Porque uma coisa é assim, ó, se eu chegar para ti, qualquer coisa que eu vá fazer, se eu tô inseguro e tu disser, é mais ou menos isso aí, vai me derrubar. Ou Sim. pode ser qualquer coisa até. Não tô nem só falando de trabalho, pode ser alguma coisa estética também, sabe? Uma roupa, enfim, né? Agora, se eu tiver uma segurança, não segurança no tipo, não vou ouvir comentários, não é isso. Mas é uma. Autoestima, Isso, autoestima, Daniel. obrigado. Exatamente. Um ego forte. Porque ego, para mim, é outra. Eu fiz especialização em psicanálise, né? Então, quando as pessoas falam ego, eu não sei exatamente o que elas estão falando, né? Eu acho que não tem como te afastar do teu ego, né? O ego é o eu, né? Uma É. instância psíquica, né? Mas sim, a autoestima, né? Ter um ego forte. Nesse sentido, não arrogante, mas ter autoestima. Isso é muito importante para a gente, porque, querendo ou não, gostando ou não, a gente se expõe muito, né, Daniel? A gente se expõe, ainda mais em tempos de internet, que é uma verdadeira inquisição virtual, né? Então, a gente, e nós trabalhando com palavras, a gente tem que estar sempre mostrando, sempre apresentando alguma coisa, e esses comentários surgem. E às vezes é o que você falou, se a gente não tiver uma construção interna fortalecida, a gente não prossegue, a gente cai. E isso está certo. E é nisso que o leitor ele pode agregar, mas ele também pode balançar as estruturas, né? Mas eu acho que isso que você falou é importantíssimo, é a autoestima. Agora me diz uma coisa, Daniel. Agora vamos a um ponto, vamos avançar nessa história. A gente está falando, você já falou aí de várias produções suas. Você é um cara que produz muito, desde os 15 anos, né? Pelo que você diz aí. Agora. Segundo a minha tia, que ela disse que é uma história perdida, que ela disse que eu escrevi uma história, devia ter, sei lá, 9 anos, que eu escrevi uma história chamada A Menina Chorona. Eu não me lembro de ter escrito isso, mas foi claramente inspirado na minha prima, né? Então, você é um cara que produz muito, mas aqui, no alto da nossa maturidade, a gente sabe que esse mercado é um mercado muito complexo e que a gente, quando escreve, a gente não tem inicialmente, eu tiro pela minha própria experiência e de algumas pessoas que eu já ouvi também, a gente não tem ideia dessa complexidade. Precisa ter isso, precisa ter aquilo. Eu, por exemplo, acreditava que uma editora era um deus, vamos dizer assim, e que essa editora faria tudo por mim. Então, eu deixava assim, sabe, entregava do jeito que tinha saído de mim. A gente sabe, né, Daniel? Quando você está de frente para um trabalho, você é cego. A Leitice, eu converso com a Leitice sobre isso, é um fato. Você é cego. Às vezes o teu pensamento não coordena com aquilo que você está escrevendo, porque é mais rápido. E aí, de repente, aparece uma coisinha ou outra, e você entrega assim para a editora, acreditando que, ela vai arrumar tudo, e não é assim. Quando foi que você se deparou com, entre aspas, o mercado? Cara, não sei se foi exatamente com o mercado. Meus primeiros, antes deles virarem e-book, eu mandei meus livros para concursos, e eles não ganharam. E mandei também para editora, também recusaram, ou recusaram ou nem leram, né? Sabe que aquela cartinha, eu sou do tempo das cartas, né? Aliás, muito escrevi cartas, né? Sou fã de cartas. Eu também. Eu vou trocar cartas, então, Nancy. Eu também, adoro muito. E aí, aquelas cartas que dizem, ser livre é muito bom, mas não, blá, 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 sabe? Mas, tipo assim, a gente não vai poder publicar, apesar de ter qualidade, não sei o quê. E hoje, depois, até fico pensando, será que leram mesmo? Não sei, sabe? Então, assim, eu tive essas recusas, não sei se leram, aí mandei para alguns concursos. Isso antes do alerta, né? Antes do alerta, mandei para concursos,
ao longo da vida e não ganhei. E aí do mercado, não sei se eu vou te responder tão bem a tua pergunta. É quando eu mandei O Amor, que nem era esse nome, né? Esse livro se chamava Minha Amada Borderline. E aí eu mandei para que já é a terceira versão. Eu escrevi uma versão, mandei para um concurso, não rolou. Aí depois eu escrevi a segunda versão, mandei para outro concurso, não rolou. E aí eu mandei para uma editora. E aí sim, o editor me respondeu assim, olha, tem algumas coisas que eu gostei, outras eu acho no teu livro e tal. Outras seria melhor a gente conversar e tal. Por exemplo, não gostei do título. E aí algumas coisas acho que tu poderia desenvolver mais aqui. E aí eu pensei, né, porque esse título, Minha Amada Borderline, eu tinha gravado vídeos até com esse título, né? E era um título na minha cabeça, ele era um título bom, porque, claro, o que é borderline? Borderline é um transtorno de personalidade. Uhum. Assim como, por exemplo, bipolar é um transtorno de humor. Eu sei isso porque eu sou psicólogo, certo? As pessoas, o leigo não entende dessas coisas. Quem é que sabe o que é borderline? Ou quem é, ou quem tem um parente, ou o psiquiatra, mas quem é do meio, sabe? Aí eu entendi, não, realmente, não é comercial. Na E verdade, era um aí, pouco excludente, né? Porque fica nicho, né? Nichado. sim, 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 sim. Sim, eu estava falando para psicólogos, para psiquiatras. Eu ainda estava na faculdade, né? Então, né, falar, que legal, papapá, border, aí tem toda uma simbologia sobre borderline e tal, né? Todo um preconceito, enfim, que aí já é outro papo, né? Uma estigmação? Não, faltou a palavra agora, estigmado. Bipolar é um transtorno estigmatizado, inclusive por gente da área, assim, psiquiatras, psicólogos e tal. Mas isso é outra história. Mas mesmo assim, eu ainda estava falando dentro do que nem tu falou, inchado, né? E aí eu fui, né, conversei com o editor e tal, e disse, não, eu quero publicar, né, e aceito todas as sugestões, acho que mais coisas para trabalhar e tal. Aí eu escrevi a terceira versão, e aí se tornou Amor Embalado em Arame Farpado. Alguém perguntou aqui, foi a... Então, gente, deixa eu dar uma orientação aqui. Oi, Esses comentários, eles correm para a gente não consegue, né, Daniel, ver tudo. Quem tiver pergunta, tem esse balãozinho com uma interrogação, coloca que a gente responde no final. Bora lá. valeu, tá. Não, e aí eu pensei no Amor Embalado, então, e eu até fiz um brainstorm, isso eu peguei da publicidade, né, porque a gente tinha que escrever, sei lá, tu pega um título, é que nem assim, ó, é dizer, diz que a casa é bonita, mas diz isso de 10 maneiras diferentes, e aí ia mudando ali, sabe, né, sabe, e aí o Amor Embalado em Arame Farpado, o título, ele foi assim, infelizmente, eu não tenho mais o esboço, né? Eu acho que eu não salvei, sei lá, mas eu fiz o esboço assim, eu botei um monte de título um em cima do outro, sabe? E eu queria algo que fosse, que tivesse a palavra amor, porque eu queria dizer amor, né? Amor é uma palavra forte, vamos combinar, né? É, Independente de que tipo de amor, de como é que é amor, amor é um nome forte, é. né? É abrangente, E né? sim, 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 sim. E eu disse, para quem entende, né, de transtornos psiquiátricos, eu disse a mesma coisa com outras palavras, né? Sim. Minha amada É. borderline é amor embalado em arame farpado. Só que amor embalado em arame farpado não precisa entender nada de transtornos, nem de nada, assim, de técnico, digamos assim. Até porque, quem nunca, né? Quem nunca, né? É verdade. É um amor embalado em arame farpado. E aí isso já causa um rapport, né? Como a gente fala, né? Uma sintonia ali, né? Com a pessoa, já pensou, amor embalado em arame farpado, me lembrei de não sei quem, sabe? Então, tipo, porque aí, que nem eu falei, tu tá lendo, tu tá te lendo. Então, esse título, Amor Embalado em Arame Farpado, ele desperta coisas diferentes, sentimentos diferentes em pessoas diferentes, né? E eu acho que isso é uma E das o mais magias da interessante, literatura. Daniel, é que eu acho que induz a gente a descobrir que tipo de amor é esse que é embalado no em arame farpado, né?
que tipo de complexidade que tem esse sentimento, né? Eu acho muito chamativo, muito convidativo, eu acho que a palavra é essa, né? Obrigado, Convidativo. obrigado. E aí, Fiz o meu trabalho, então, né? Fiz o meu fez trabalho. seu trabalho. Aí, voltando ao seu Vai trabalho, lá. que na verdade é o nosso trabalho, e que Sim. quando eu convido uma pessoa para vir aqui, na verdade, nós estamos dividindo a nossa experiência, né? E que tem muita gente na estrada, ou que está começando, ou está no meio, ou está terminando, que fica ouvindo a gente e pensa, nossa, você falou, o texto veio para mim, voltou, o texto veio para mim. Hoje em dia você faz de leitura crítica, você faz leitura beta, ou não? Você é íntegro no seu trabalho. Você não, eu não quero, eu faço. Como você trabalha? Então, é difícil de responder isso, porque os dois primeiros eu não tive leitura de ninguém, assim, nem sabia como é que funcionava isso. O segundo, aliás, minto, o Doces Meninos com quem passei uma temporada no Inferno também é uma segunda versão de uma história que se chamava O Homem no Espelho. E aí essa história, O Homem no Espelho, eu dei para acho que umas 3 pessoas. Acho que foi uma experiência interessante, assim. 3 ou 4 pessoas ler essa história. E aí o que diziam? Cada uma me dizia uma coisa. Ah, aqui tu falou demais. A mesma frase, o mesmo texto, o mesmo parágrafo. Ah, aqui tu entregou demais. O outro diz, não, aqui tu entregou de menos. Ah, aqui tu explicou. O outro diz, não, tu não tem que explicar, isso aqui não é um texto jornalístico. Por exemplo, tá? Ele fala lá do Clube dos 27. Sabe o que é o Clube dos 27? Não. Nancy. Tá. Provavelmente tu não gosta de rock, né? Ah, não é que eu não gosto de rock, mas eu Não, não mas sou é que. assim uma conhecer, vamos dizer assim. Eu não tenho esse conhecimento que a pessoa que gosta tem. Sim, então. Quem gosta de rock sabe, geralmente, pelo menos o pessoal um pouco mais antigo, sabe o que é o Clube dos 27, né? Que foram ali Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, que mais? Kurt Cobain, grandes astros, essa Amy Winehouse, né? Que chegaram à fama com 27 anos e morreram. E aí tem toda uma história lá do Sim, pacto do agora me lembrei, agora Robert captei. Johnson, né? Que teria feito um pacto com o diabo e tal, né? Mas assim, ó, eu falo do Clube dos 27, só que eu não explico. E aí alguém me disse, ah, não, mas tu tem que explicar. Eu disse assim, ó, tá lá no começo da história, desse que era o Homem no Espelho. Ele disse, eu estou com 27 anos. Não foi a idade em que todos morreram? Porque era um cara que escrevia uma carta, assim, dizendo que ia se matar antes do fim do dia. E aí, sabe, eu tô com 27 anos. Aliás, minto, tô com 28 anos. Um ano a mais do que os outros, né? Não foi, do que os 27, não foi a idade que todos morreram. E aí, uma das pessoas que leu, que era jornalista, inclusive, dizia assim, eles quem? Todos quem? Quem morreu com os 27? Aí, eu escrevi e disse, não, Clube dos 27, tá? Que foi essa explicação que eu te dei. Aí, um outro amigo meu disse assim, não, tu não tem que explicar isso aí. Tu tá explicando como se fosse um texto jornalístico. Então, tipo assim, para quem não sabe, beleza. Para quem sabe, fica meio, sei lá, de explicar uma coisa que é óbvia. E aí Redundante, né? É isso, redundante. exatamente. Então, tipo assim, eu tive esses dois conflitos, porque cada um me dizia uma coisa, e aí eu tive tantos. Cara, vou fazer, eu reescrevi tudo, desde o começo. Então, a leitura, vamos dizer, crítica, foram essas pessoas que cada um me disse uma coisa, mas aí eu peguei, medi tudo, e aí eu disse, quer saber? Eu fiquei mais confuso ainda, na verdade, né? Eu vou reescrever tudo, porque eu comecei a mudar tanta coisa que eu pensei, não, cara, eu vou começar a reescrever tudo e eu contei toda a história desde o começo, assim. Então, o mais perto que eu tive de uma leitura crítica, assim, seria isso. E agora eu estou escrevendo de novo, estou escrevendo uma história nova, assim, estou escrevendo, por enquanto. Ainda está. A Embrionária, né? história vai. Oi? Está embrionária. Isso, exatamente. Às vezes eu até posso, boto uma história que tô esboçando. Teve uma outra pessoa que disse assim, isso é legal, né, cara? Quando alguém te diz uma frase dessas, assim,
Olha aqui o Rocha Broker, meu irmão Fernando estava assistindo, um beijo, meu irmão Fernando. E aí, que ela disse assim, eu tirei um print, né, botei no story, eu estou esboçando um livro novo. Assim, sem revisão, sem nada. Vai, escrevi, pá. Até porque eu botei no story de um dia só, né? Minha mãe fica louca, dura um dia só. Aí eu disse, não, história é um dia, se tu quer que fique, tem que botar no feed, né? Olha aqui, ó, meu irmão aqui, ó, Rocha Branco, tá mandando um abraço a todos, né? Um abraço, Um abraço para Fernando. você também. Legal. E aí, e essa pessoa que eu tirei o print, ela disse assim, desse esboço que eu tô fazendo, e aí ela disse assim, bah, eu me vi ali, bah, assim, ó, tá ficando muito bom, bato por, né, continua, apenas continue. Então, esse tipo de comentário me disse, pô, legal, cara, sabe, que seja uma pessoa. Claro que a gente não quer só uma pessoa, mas pelo menos teve uma pessoa que dá aquele start, assim, que tu vê, porra, cara, essa história rende, tem algo aí, sabe? E aí fazer frutificar aí é o trabalho nosso, né? De Olha, com sentar aqui. relação a isso, Daniel, eu acho assim, nos meus 2 primeiros livros eu não fiz leitura crítica, mas Uhum. teve um livro agora que tá no forno, como você diz aí, eu fiz leitura crítica, mas eu acho que é importante a leitura crítica, porque ela às vezes mostra, ou então faz você pensar, mas você tem que ter autonomia sobre a sua criação. Entendeu? Você tem que chegar e ter certeza. Não, não era isso que eu queria dizer, eu queria dizer outra coisa, porque são duas mentes trabalhando em cima da mesma situação. Então, eu acho que tanto o leitor crítico tem que respeitar essa autonomia a não ser quando é gritante, né? Porque tem algumas coisas que são realmente gritantes, né? Mas eu acho que a gente tem que ter bem firme aquele que está sofrendo a leitura crítica da sua autonomia, de não, eu concordo ou não, eu discordo. E vamos prosseguir. Sim, sabe que quando o meu editor, né, do Amor Embalado e Arame Farpado, eu não vou dar spoiler, né, mas que ele falou, por exemplo, do fim do livro, e eu pensei, bah, cara, não falei, né, mas eu pensei, bah, não, cara, muda tudo, não muda esse final, não muda esse final. E aí eu pensei comigo, não falei, né, mas ele disse não, nem tinha cogitado outro final. Aí eu, ai, ufa, ufa. É complicado, porque a gente tem aquilo, né, formatado ali na nossa mente, era o que a gente queria dizer. E realmente é delicado esse trabalho, né? Eu acho que é um trabalho Sim. que fica mais óbvio quando tem coisas realmente extremamente discordantes. Você cita Sim. uma coisa lá em cima que não bate com lá, sabe, com o que você escreveu embaixo, tem Uhum. uma disparidade, vamos dizer assim. Mas Sim. isso que você está falando é importante. Pô, eu escrevi, eu tinha essa finalidade, então eu não mudo, sabe? Você tem que ter coragem de dizer não, né? Ele tem um livro que fala, acho que é como eu fiz oficina há muitos anos atrás do Assis Brasil, e aí depois, como eu nunca tive muito assim escritores assim convivendo, né, a minha galera assim, a maioria, né, família e amigos assim, não tem muito essa coisa da literatura assim, né? Que eu andei por muito tempo com engenheiros, né? Meu pai é engenheiro também, né? Mas tipo assim, que era só coisa mais bruta, tá? Não tinha muita tanta da poesia, É assim, sabe? Da cartesiano, viagem. universo cartesiano, né? Eu sei porque eu convivo, Total. eu estou inserida no universo cartesiano. É Então tu terrível. entende. Porque, tipo assim, ó, 2 mais 2, pra mim pode ser muita coisa. 1 mais 1, 1 mais 1 pode ser 1. Não deu liga, sabe? 2 mais 2 pode ser 3, de repente é um triângulo amoroso, ou alguém ser né, um casal que não se deu bem. Tipo assim, a viagem ela é muito mais rica do que a matemática da vida, né? A cartesiana, né? Porque a vida não é matemática, né? É, Que, mas tem outro lado, sabe, Daniel? Não sei se aconteceu com você, que a a minha, sua família minha tem engenheiro. fisioterapeuta está aqui, ó. Uma das minhas filhas, Jaqueline. Beijo, Jaqueline. Legal que você está aí. Legal, Jaqueline. Então, o que acontece, Daniel? Eu acho também, por exemplo, aqui o meu marido é meu fio terra, cara. Porque se deixar, eu viajo, sabe? Então, eu tenho essa necessidade de alguém que me chame aqui. Não, ó,
Não, segura, sabe? Então, eu acho... Porque a gente viaja, né, Daniel? Vamos combinar. A gente viaja, né? Mas agora, Daniel, vamos dar um salto na nossa Vai, conversa. vai lá. Você é uma pessoa especial. É um copo cheio. Eu te convidei porque eu te acho assim um copo cheio, sabe? Então, eu falei assim, nossa, Daniel, cara, é o cara, vou convidar. E aí, Daniel, como você está Obrigado. enfrentando essa Obrigado. sua nova condição? Então, eu tenho esclerose múltipla, né? No meu caso, porque esclerose múltipla não é uma coisa só, né? Tem tipos. O É, meu tipo é a primária progressiva. Faz 7 anos que eu tive diagnóstico, né? Foi em maio de 2017. Inclusive, estou escrevendo alguma coisa que tenha a ver também. Que era quis fazer. justamente a minha segunda pergunta. O que isso marcou, te influenciou na sua produção? Então, na verdade, assim, ó, porque assim, na psicologia, tá, vamos retroagir uns aninhos, tá? Hoje em dia, com internet, com Instagram, acho que as coisas mudaram, né? Mas lá uns aninhos atrás, na psicologia, tinha uma coisa muito de não se expor, né? Tipo, a coisa mais íntima, assim, tu guarda pra tua terapia, tu não vai te expor. Só que quando eu tive meu diagnóstico, quando o médico entrou ali, né, eu estava internado e ele perguntei, isso foi um dos antes e depois, né, um dos turning points, né, que me perguntou. Uhum. Que eu perguntei, doutor, já tem um diagnóstico? Ele disse, tem, esclerose múltipla primária progressiva. E eu disse assim, a única coisa que eu consegui perguntar foi, e tem cura? E ele disse, não, e foi embora. Exatamente assim. Tem cura? Não. E foi embora. E a partir daquele momento, cara, acho que não tem como a tua vida ser a mesma, sabe? E aí porque uma amiga minha tinha, como eu ia ficar incomunicável eu não tinha nem celular, né? Tinha, mas daqueles celulares antigos, né? Eu ia ficar incomunicável, né, no hospital e tal, e eu disse que ia me internar, minha mãe disse, o Daniel tá no quarto tal, não sei o quê. Ela me emprestou um tablet. E aí, através daquele tablet, eu comecei a escrever, me comunicar com o mundo, sabe? E aí, a partir do momento que, sabe, que tem uma doença incurável, eu me lembro que eu passei uma semana, assim, de pijama, né, caminhando pelo corredor, que aí tu pensa assim, cara, que se dane o que tu vai pensar, sabe? Eu já tenho uma doença incurável, sabe? Eu vou ser eu. Eu acho que essa doença, ao mesmo tempo que prendeu o corpo, ela libertou meu espírito, sabe? Para eu dizer alguns eu te amo que eu deixei de dizer, para deixar de viver algumas coisas que eu queria viver, ou enfim, porque pelo medo que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar? E a O partir do momento que tu o tem, outro sabe? é o nosso inferno, né, Daniel? O outro é o nosso Mas inferno. E o o nosso céu. outro, sabe? O outro é o outro. A opinião, o que o outro pensa sobre você é problema do outro, não é teu problema, sabe? Claro, muito fiz análise, assim, né? Mas a própria minha análise avançou, né? Sabe? Depois que eu tive meu diagnóstico, assim, para poder dizer algumas coisas, assim, né? E aí, respondendo a tua pergunta, eu comecei a escrever. Eu comecei a falar, cara, eu comecei a fazer para o mundo, né? Eu que não me expunha, eu comecei a botar no Face, botar no. Eu não me lembro eu sei no Facebook, eu escrevi o Face, ele te permite assim escrever uns textos maiores, assim, né? Então eu escrevi, eu fiz quase que um diário terapêutico no Facebook, assim. E eu escrevi muita coisa ali, muita coisa. Mas eu nunca tinha pensado em trazer isso para ficção, né? Foram coisas que eu tinha uma catarse ali que eu estava tendo para também tentar elaborar aquilo que estava acontecendo comigo, que eu, né, não é todo dia assim, né, aí entra alguém no teu quarto e diz que você tem uma doença curável, ela é progressiva e tal. E então eu comecei a escrever e assim, tu perguntou como é que eu tô lidando com isso aí, né? Eu Como é acho que que assim, isso ó, está te influenciando na sua produção? Né? Como isso entrou na sua produção?
tá entrando. Então, na verdade, eu tinha me programado, assim, um site, enfim, sobre esclerose múltipla, tinha me convidado para escrever para esse site, para esse blog, enfim, e ser colunista e tal, acabou nunca rolando, né? Mas aí eu comecei a escrever, eu tenho dos 2 primeiros textos eu escrevi, nunca foram, eu não me lembro se chegou a ser publicado, mas eu acho que eu mandei para eles, não publicaram, mas assim, ó, existia um material ali, e existe, né? E aí eu tinha pensado também, porque eu estudei também para palestrar, né? Eu já falei em público, assim, eu fui voluntário da Cruz Vermelha há alguns anos, né? Poxa, Então, trabalhar... Oi? devia ter contado isso aí. Olha que legal também, cara. Sim, fui voluntário. Eu sou a minha primeira... antes de eu entrar na psicologia, eu sou técnico consultor em dependência química. Então, eu trabalhava com essa galera aí de álcool e outras drogas, sou muito fã do trabalho dos grupos, né, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Lá na Cruz Vermelha tinha vários DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, Mulheres que Amam Demais, tem vários grupos lá, Jogadores Anônimos. E aí eu fui conhecendo, fui estudando, alguns assim, sou muito fã do trabalho terapêutico, e a literatura mostra que eles são bem efetivos, né, porque do igual entender o igual, né. Por Sim. exemplo, essa pessoa que disse que me leu um trecho desse texto, que diz, eu me vi ali, desse texto que eu postei, acho que foi anteontem, ela tem esclerose múltipla. Então, assim, ó, se tu tem, tu vai entender aquilo ali de uma maneira que quem não tem, não vai entender. Isso vale para qualquer coisa. Se eu Sim. tiver alguma doença, qualquer, ou uma situação de vida, se tu passou por aquilo ali, tu sabe do que eu tô falando, sabe? Não só não é mero intelectual, assim, sabe? Pelo lado, assim, cognitivo. Não, tu Mas sabe, também sempre. acho, Daniel, também acho que não é só, se eu estou passando, é criar empatia em quem não passa, sabe? Eu Sim, acho que isso sim, é sim. mais importante, é porque quando você lê um livro, você entra naquela situação, né? Você faz parte daquela que você falou, a cor do sofá, a cor da cadeira, a cor da pessoa, Então você constrói aquilo, você automaticamente vai gerar empatia. Eu acho isso fundamental. É, Eu a ideia é essa, né? Oi, Eu acho pode assim, falar. brilhante. Ó, estamos chegando na nossa reta final. Bom, né? Já? Podia virar a noite, né, Daniel? É muito bom, né? É muito bom, cara, conversar com... Oh, muito legal. Esses escritores, eu estou, assim, adorando, que cada um traz, assim, uma coisa mais interessante do que a outra. Agora, Obrigado eu pela digo... honra. Agora, para a gente dar continuidade, você falou do seu começo, você falou da psicologia, da esclerose e a psicologia, isso tudo está compondo o seu trabalho de agora. Eu acho que assim, ó, porque, inclusive, acho que meu pai tá aí assistindo, né? Ele diz assim, que tudo isso que eu faço é como se fosse, por exemplo, eu atendo online, eu produzo conteúdo, eu tenho um canal do YouTube, eu produzo vídeo aqui fala aqui do meu 100 metros de reflexão, né? Eu não sei se chegou a ver algum, mas eu caminho por 100 metros e tiro atualmente até com uma bengala, né? Que é a Natasha, né? A Natasha. Muito bom. E a Natasha por causa da Natasha da... Sempre gostei desse nome, né? Mas Natasha por causa da Natasha da Vamp, daquela novela Sim, sim, da Cláudia Hanna, Cláudia né? Hanna. A Natasha. A Natasha. E eu tenho personagens com esse nome, né? No Um Pouco Eterno tem a Natasha. Eu sempre gostei desse nome. Eu acho que um Amor Embalado em Arame Farpado também tem uma Natasha. Eu sempre gostei desse nome. Nunca imaginei que depois de todos esses anos ia ter uma bengala com esse nome, assim, né? Ia ter a sua E Natasha, né? a minha Natasha, a minha Natasha. Daniel, meu Mas assim, caro. ah, Não, ah, vai só para uma mensagem que você queira dar para todo mundo que está te vendo aqui, para persistir nesse caminho que é árduo, né? E é um caminho de muita busca de conhecimento, a gente está sempre buscando, né? Temos ajuda. O ALPS te ajudou, a Dani, tanta gente que ajuda, né? Então, sim. em que você pode
ajudar a gente? Cara, a minha mensagem, que eu estava falando que tudo é a mesma coisa, só que eu entrego de maneiras diferentes, né? Os vídeos que eu gravo, seja que eu escrevo, enfim, é sobre acreditar na vida, apesar de viver com otimismo, apesar de não é positivismo tóxico, né? Ah, isso aí vai passar, ah, que legal. Tipo assim, tu não tem essa coisa, tipo assim, tu não tem que reclamar, porque quem sofre, tu não sofre. Quem sofre são as crianças da África. Não, as crianças da África sofrem. Mas o teu fundo de poço, e falo isso para todo mundo que estiver me ouvindo, o teu fundo de poço é o pior do mundo, porque foi tu que sentiu. Tu não pode comparar sofrimento. Não existe sofrímetro. Então eu digo, viver com otimismo, apesar de, sabe, mesmo com as dificuldades, continuar acreditando na vida. E eu sou exemplo disso, sabe? Para mim, assim, às vezes eu tenho dificuldade de locomoção, às vezes dificuldade de equilíbrio. Hoje a gente foi lá no show, tava respondendo a tua pergunta, como é que eu lido com isso? É um dia de cada vez. É literalmente um dia de cada vez. Tem dias e dias. Né? Eu tenho dificuldade, assim, para alguma dificuldade de cognição, eu tenho dificuldade aqui na motricidade fina, para escrever é difícil, às vezes para digitar eu canso muito fácil, mas, apesar disso, acreditar na vida, sabe? Ter um objetivo, sabe? Tem um produto, o Bruno Soalheiro, que é psicólogo, tecnicamente falando, não é psicólogo, mas faz de conta que é psicólogo, para a gente entrar em outras questões, né? Para não. Porque psicólogo é quem paga o CRP, né? Mas ele não paga o CRP, não é tecnicamente psicólogo. Mas faz de conta que é. E ele produz conteúdo, e ele fala uma coisa assim, eu estudei com ele, né? E ele diz que é muito triste, assim, eu também acho, sabe? Tu tá aqui no mundo e tu não saber para quê. Não é por quê, é para quê. Para quê? O que tu tá fazendo aqui no mundo? Seja o que for, sabe? Qual é a tua missão, qual é o teu propósito, sabe? Então busca. Eu, há uns anos atrás, eu também não sabia, sabe? Então, assim, ó, quem não achou, não desiste, sabe? Não desiste, porque todo mundo está aqui para algum motivo, não é por um motivo, é para. Não é porque acontece, é para que isso acontece, sabe? Então é acreditar na vida, sabe? Seja quem for escrever, pô, cara, eu tô escrevendo, né, desde sempre, né? Meu livro, teoricamente, já era para ter sido publicado, não foi, a gente tá com essas enchentes aqui Isso no Porto aí te Alegre. afetou? Esse problema do Sul afetou a você também? Sempre afeta, né? Mas felizmente, se é essa a tua pergunta, eu moro aqui eu moro um pouco afastado do centro. Então a minha casa aqui não, os alagamentos não chegaram aqui. Chegou de tipo de falta d'água, falta luz, tal. Mas felizmente os alagamentos não chegaram aqui. Então, tipo assim, também tem que esperar isso, né, para poder ter um lançamento. Vai rolar. Isso, até isso, né? Eu poderia dizer, que droga, esse livro não sai, não sei o quê. Eu disse, não, cara, esse livro vai sair. O Amor Embalado e Arame Farpado e outros na hora que tiver que ser. Eu também Sim, acredito nisso, sabe? eu Então é também. isso, já tá aí hoje. Hoje eu vi isso, isso já tá aí. Não é vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Sabe? Quando tu manda uma intenção para o universo, isso já está acontecendo. Ele Sabe? Então acho que conspira, né? essa é a minha mensagem. Oi? O universo conspira. Amém. Amém. Daniel, Amém. meu caro, eu queria te agradecer muitíssimo a gentileza de ter aceitado o meu Pô, convite a e honra foi dividir com a gente minha. as suas experiências, a sua vivência, foi muito legal. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui e avisar que nós vamos ter 2 semanas, mais ou menos, de intervalo para o nosso próximo convidado. Que eu vou ter férias, a gente merece, né, Daniel? Eu não sei, Então, eu sou suspeito para falar isso porque eu não tiro férias. Aliás, eu fiquei 3 anos, eu acho que sem tirar férias. Ó, fica a dica aí pra galera que não consegue parar, hein? Eu fiquei 3 anos, né, saía de um estágio para o outro e tal, não comia, não dormia direito. Fiquei 3 anos sem tirar férias, até que eu fui tirar as férias tomando corticoide na veia, no hospital, né? Se você não para, a vida te para, né? Então, pois é. sim. Mas você sabe que eu aproveito esses momentos, Daniel, para encher a minha mente de coisas assim que vão contribuir para o meu trabalho, sabe? Eu visito muito a galeria, eu visito muito a livraria, e eu sou avó.
Então, eu vou ficar com os meus netos. Isso também agrega, sabe? Para a minha autoficção. É isso, Legal. Daniel. Muito Bom, show. obrigada. Eu que Vamos agradeço. terminar, Obrigado. então. Obrigado. E aí você vai E conseguir olha, me ver assistindo. tá, não, tá. Quando depois eu vou te ver, vou compartilhar o vídeo aí eu quero te ver, eu vou rever, né? E aí eu vou te ver pela primeira vez, vai ser muito show. Ai, Obrigado mais uma vez pelo convite. E ó, se quiser me convidar de novo, tô aí, hein? não, Tô aí. vamos quando o arame sair, bora lá. Tá Valendo, bem? valendo, valendo. Tchau, Tô de bola. Daniel. Obrigado, Obrigada a todo mundo. Boa obrigado. noite. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, hein? Valeu. Até mais.